No ar. Histórias que o tempo não apaga, com Matheus Freitas. A família estava aumentando a cada ano. Chegava um filho a cada ano e papai já começava a passar por necessidades. Ele não estava dando conta de cuidar mais da família que aumentava. Quando a gente morava lá na Bahia e meu pai não vendo mais futuro por lá, ele resolveu mudar para São Paulo, já que os amigos que ele tinha por lá diziam que seria mais fácil ele conseguir se acertar na vida em São Paulo. É mais fácil em São Paulo do que lá no sertão da Bahia. Papai então veio sozinho para a capital. E procurando esses amigos em São Paulo que tinham também vindo da Bahia. Eles já tinham vindo de lá há algum tempo. Eles conseguiram para ele um trabalho, um serviço assim meio rápido, de emergência, em um sítio no interior. De fato, papai conseguiu se acertar. Então ele logo juntou o dinheiro para voltar lá para a Bahia. E ele voltando para a Bahia, ele buscou toda a família e trouxe a gente para cá, trouxe a gente para São Paulo. Nesse tempo em que ele ficou na Bahia, ele vendeu uma propriedade que nós tínhamos e viemos então todos para São Paulo, com o dinheiro apurado da venda daquela propriedade. O pai ele conseguiu comprar um pedacinho de terra e trabalhou muito nessa terra para dali tirar o nosso sustento. 2 dos meus irmãos, os gêmeos, os velhos, os mais velhos, sempre foram muito unidos e foram muito importantes para o meu pai. Meus 2 irmãos gêmeos e também os irmãos mais velhos, muito unidos e muito importantes para o papai, porque eles é que eram incansáveis na lida com a lavoura, na criação de porcos, na criação de animais, e o resultado foi excelente. Fizeram uma boa colheita, venderam porcos e saíam por aí, ganhando um bom dinheiro. E assim foi. Assim foi possível fazer a casa que eles tanto sonhavam. Meu irmão Benedito, um dos gêmeos, ele resolveu montar uma vendinha na praça da cidade, já que por ali os moradores não tinham onde comprar os mantimentos nem nada. Então ele falou com o meu irmão a respeito da sua ideia e se o irmão aceitava entrar com ele de sócio para abrir essa vendinha, para abrir esse negócio. O meu outro irmão aceitou. Ele topou e os 2 começaram. Eles começaram então um pequeno negócio. É na verdade um armazenzinho bem pequeno. Mas as coisas começaram a dar certo, sabe? Realmente aquele pessoal estava precisando de uma venda mais perto ali, de uma vendinha ali de secos e molhados. E as pessoas então agora não precisavam mais ir até a cidade para fazer as suas compras, porque embora a venda fosse pequena, modesta, ela tinha de tudo um pouco. Era bem surtida, sabe? Então o pessoal economizava esse tempo de ir na cidade para fazer as compras e iam até ali, compravam alguma coisa ali mesmo na vendinha, né? Ficava tudo por ali mesmo, já economizava tempo. Todo mundo, vamos para a vendinha do dito. Enquanto um fazia as compras, trabalhava no setor de abastecimento da venda, o que faltava, negociava preço lá na cidade, nos atacadistas, o outro cuidava de atender os fregueses. Um cuidava da parte, vamos dizer assim, administrativa e o outro cuidava da venda. E no período da tarde, sempre um deles ainda ia para a roça para ajudar o pai. Com pouco mais de 5 meses que a venda estava funcionando,
A vendinha já estava pequena para atender tanta gente. Agora vinha gente de outros pontos também para comprar na vendinha deles. O negócio prosperou, a venda cresceu, tiveram que ampliar. E de venda, ela passou a ser um armazém bem estocado. Tiveram também que comprar uma caminhonete para fazer melhor as compras e, ao mesmo tempo, entregas ali pelas casas, pelas chácaras, pelos sítios e até mesmo por fazendas ali por perto, o que facilitava ainda mais para os clientes. Meus irmãos, eles abriam o armazém muito cedo, sabe, bem cedinho, porque as pessoas vinham comprar pão, leite, mortadela, queijo, arroz, feijão, óleo, enfim, vinham logo cedinho. Como os meus irmãos viviam ocupadíssimos no armazém, já que o armazém já era de médio porte, já não era mais aquela vendinha, mas também não era mais um armazém grande. Era um armazém de porte médio. Não dava mais para ajudar o pai na lavoura, não dava mais para ajudar na criação dos porcos, sabe, ali na criação das galinhas. Então eles mesmos arrumavam ajudantes de confiança para que o pai não precisasse se matar tanto na roça. E então a situação estava boa para os meus irmãos. Estavam crescendo, estavam melhorando. E agora eles podiam ajudar o pai de outra maneira. A nossa vida estava indo muito bem. Nunca mais nós passamos por privações. Nunca mais nós passamos por necessidade alguma. Nós tínhamos uma vida boa, nós tínhamos uma vida confortável, uma casa. Dentro daquele sítio tão produtivo, o mini mercado dos meus irmãos, e eles já estavam bem financeiramente. Eles compraram, inclusive, mais alguns pedaços de terra ali, mais alguns alqueires. Eles ampliaram a lavoura, ampliaram a criação de animais, os porcos, as galinhas, o gado. Mateus, eles eram muito ajuizados e obedientes. Os meus irmãos não faziam nada sem primeiro consultar o meu pai. Se o pai estivesse de acordo, tudo bem. Mas se o pai falasse alguma coisa em contrário, então eles não faziam nada. Eles obedeciam, eles ouviam o pai. Eles achavam que o pai, mesmo que não tivesse muito conhecimento de letra, de conhecimento de escola, mas ele era um homem experiente, um homem de pés no chão. Na época, meus 2 irmãos gêmeos, eles estavam agora com seus 25 anos, já namorando, mas nenhum nem o outro pensava em casamento. Eles queriam curtir a vida. Eles não queriam, assim, compromisso sério, afinal, 25 anos. A vida ainda estava começando, mas a namorada do Benedito, ela tentou segurá-lo. Ela tentou prendê-lo. A namorada de Benedito, ela não queria ser mais apenas uma namorada. Sabe, mais uma namorada na coleção de namoradas do Benedito. Ela queria de toda forma segurá-lo. Ela não dava sossego para ele. Ela vinha em casa, ela ia no trabalho dele, ela procurava até ajudá-la na venda. Ele falava que não precisava, que não queria, mas ela queria. De alguma forma, ela queria entrar na vida do Benedito para não ter mais jeito de sair. Ela não dava sossego para ele. Olha, se ela pegasse ele conversando com outra garota, ela já ia para cima dele para brigar, para discutir por causa de ciúme. Meu irmão aguentou isso por muito tempo. Dessa ele não estava conseguindo se livrar, não. Quando então ele resolveu dar um chega para lá mesmo. Um chega para lá de verdade. Ele vivia irritado com ela, afinal, eles eram apenas namorados, nem noivos eram.
E ninguém tinha prometido casamento para ela. Ninguém tinha falado sobre isso. O namoro era assim, um namoro, mas Benedito ele não queria compromisso para casar. Mas ela pegou no pé dele de uma tal forma que não queria mais soltar, sabe? Só que ela pôs na cabeça que ninguém iria roubá-lo dela. Afinal, um moço novo, um moço bonito, um moço progredindo na vida. Chegou então aquele dia que, com mais uma crise de ciúmes, ela chegou a avançar em cima dele, sabe, em cima dele, de uma das freguesas ali, uma jovem que tinha amizade com o meu irmão, e aquilo foi para ele a gota d'água. O meu irmão a proibiu de aparecer lá no mercado e também lá em casa. E explodiu com ela na frente de todo mundo, porque ela quase avançou em cima de uma freguesa, imagina. Quem que você tá achando que você é? Você tá doida? Você tá louca? Eu não tô te entendendo. O que você tá achando? O que você tá pensando que tá acontecendo? Ele explodiu com ela na frente de todo mundo. Ela se sentiu humilhada. O que ela fez, ela não viu. Mas o que o meu irmão fez... Nossa, isso aí ela viu. Ela saiu de lá chorando. Ela jurou que ia se vingar dele. Ah, eu vou me vingar. Eu vou me vingar de você. Eu vou, você pode ter certeza, eu vou me vingar de você. Você não perde por esperar, porque isso não vai ficar assim não, hein? Isso não vai ficar assim. A partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer. Mateus, 2 meses depois que ele deu fora nela, mas assim, acabou mesmo. Ele pensava, que é isso? Ela estava avançando em cima de freguesa. Pelo amor de Deus. Você nem é minha mulher, não é nada, é apenas uma namorada. Vai querer avançar em cima das freguesas aqui do mercado só porque a freguesa estava sorrindo, só porque ela estava conversando comigo? Que isso? O meu irmão Benedito, 2 meses depois, ele começou a mudar. Ele deu de falar que as pessoas estavam dando risada, sabe? Estavam debochando dele e que seus irmãos não gostavam mais dele. Benedito realmente começou a ficar meio perturbado. Uma noite, depois de fechar o comércio, o armazém, ele estava voltando para casa. Ele voltou meio esquisito e falou para a mãe que queria muito voltar lá para a Bahia e que queria que ela o acompanhasse. E que precisava cumprir uma promessa. É uma promessa que tinha que ver com o Bom Jesus da Lapa. E depois queria que a mãe o levasse naquele centro onde a mamãe tinha amizade com a mãe de santa, a dona Ismênia. Quer dizer, meu irmão ficou totalmente diferente. Depois que ela disse, eu vou me vingar, você não perde por esperar, você vai ver, isso não vai ficar assim. Dali uns 2 meses, coisas estranhas começaram a acontecer. Agora ele queria voltar para a Bahia. Ele tinha uma promessa para cumprir lá em Bom Jesus da Lapa. Ele queria que a mãe levasse ele no centro em que a mamãe tinha amizade com a mãe de santo, a dona Ismênia. Mamãe ainda tentou de todas as formas convencê-lo a desistir. Tinha o comércio para cuidar. Ajudar o irmão, ajudar o nosso pai. Mas o meu irmão, ele não era mais o mesmo. Ele ficou teimoso, ele ficou nervoso. Quis porque quis que a mãe o acompanhasse até lá. E não teve jeito. A viagem aconteceu. Mamãe disse que foi uma péssima viagem. O Benedito, ele dizia para ela que as pessoas dentro do ônibus estavam zombando dele, estavam rindo dele. E com isso, ele procurava se esconder, encostar em minha mãe para que ninguém ficasse ali olhando para ele, para que ninguém o visse. Só que, na verdade, ninguém estava nem aí. A verdade é essa, ninguém estava nem aí com ele. Cada um conversando, cada um rindo, mas era
entre eles mesmo, não tinha nada a ver com ele, as pessoas dormindo tranquilamente durante a viagem e quando conversavam durante o dia, era entre eles, não tinha nada a ver com o meu irmão, era tudo coisa da cabeça dele. Benedito, ele estava tendo perturbações nas paradas do ônibus, ali pelos restaurantes. Ele não queria descer, ele não queria que a minha mãe descesse e deixasse ele ali sozinho, porque ele estava com medo. Mas era preciso comprar alguma coisa, pelo menos uma água. Era preciso tomar um lanche, era preciso comprar uma fruta, e era aquele desespero. E essa luta durante toda a viagem para a Bahia. Foi uma luta, até que chegaram à Bahia. Ele então entrou na igreja de Bom Jesus da Lapa de joelhos. Mas não revelava a sua mãe que tipo de promessa ele havia feito. Depois de alguns minutos ali dentro, ele falou à mãe que agora ele queria ir até o centro para ser atendido por Dona Ismênia, amiga da mamãe. Percebendo o estado de Benedito, não teve jeito, não teve como evitar. Ela saiu dali da igreja e foi direto para o centro. Olha que coisa mais absurda. Primeiro ele teve que cumprir uma promessa ali na igreja e depois ele tinha que ir até o centro da Dona Ismênia. Só que o centro, ele não existia mais. Pelo menos não mais naquele local que a gente conhecia, não mais naquele endereço. A Dona Ismênia, ela havia se mudado e agora para um local novo. O novo centro da Dona Ismênia, a mamãe não conhecia. Ela foi perguntando ali, perguntando aqui e felizmente ela encontrou. E ao chegarem lá, a Dona Ismênia, a mãe de santo, ela ficou contente ao ver mamãe. Porque as duas eram amigas e fazia muitos anos que elas não se encontravam. Não foi nem preciso falar à mãe de santo o motivo que ela estava ali. A mulher já ficou toda arrepiada ao ver o estado de Benedito. E já foram se sentar lá no lugar onde ela realizava ali os trabalhos. Muitos santos, muitas velas queimando e ela disse o seguinte: é um trabalho pesado que fizeram para o menino, viu? É para acabar com ele. Esse trabalho ele tem envolvimento de uma moça. Ela pegou a foto do menino, ela colocou dentro de um vaso de alumínio, ela amarrou tudo muito bem amarradinho e soltou no rio. E foi isso que está acontecendo, isso que está acontecendo com a vida dele. Ela pegou a foto, a moça pegou a foto do menino, colocou dentro de um vaso de alumínio, amarrou bem amarradinho, tudo muito bem amarrado e soltou ali dentro do rio. E quanto mais as águas desse rio for levando o vaso, mais a vida do menino vai para trás. A cada obstáculo, a vida dele para. E na hora que o vaso afundar, aí acabou. Acabou a vida do menino, porque a vida do menino também vai afundar junto com esse vaso. E olha, eu vou ser sincera que eu não tenho forças para impedir. Não há nada que eu possa fazer. É muito triste o que ela fez contra ele, mas me desculpa, minha amiga, eu não tenho condição de resolver isso aí. Isso aí foi coisa pesada. Não tem mais solução. Mamãe, ao ouvir aquilo, ela ficou chocada. Mas como? Mas é impossível, como não tem solução? E isso deixou meu irmão mais arrasado. Foi tão ruim, mas tão péssimo ele ter ouvido essa revelação da mãe de santo, que agora, de volta para casa, ele estava pior. Ele passou a dizer que o rosto das pessoas que olhavam para ele: olha lá, mãe, aquele homem tem cara de gato. Olha lá, mãe, aquele outro ali tá com cara de macaco. Olha lá, mãe, tá me olhando, mãe. Olha lá, eu tô com medo daquele homem com cara de macaco, mãe. Eu tô com medo do macaco, mãe, aquele ali, ó. Olha o cachorro ali, mãe. Olha que cachorro grande. Ninguém tá com cara de macaco, nem com cara de cachorro, nem com cara de gato. Meu filho, isso é coisa da tua cabeça. Para com isso, meu filho.
Coisas assim começaram e ninguém saía mais de casa. Era preciso fazer alguma coisa. Levávamos ele no médico e nada de anormal. O problema estava ali na cabeça dele, ele estava como quem estivesse enlouquecendo. O único que entrava no quarto dele era o gêmeo. Mesmo assim, ele gritava. Ele gritava dizendo que o irmão estava se transformando em bicho. Ah, você está se transformando em um bicho. Ah, você está parecendo um jacaré, vai para longe. Eu tenho medo de jacaré, vai para longe. O psiquiatra que a gente levou ele mandou que dessemos calmantes a ele. Só que calmante cada vez mais forte. E era a única maneira dele descansar, dele dormir um pouco. Porém, já era hora de pensar numa internação, numa clínica psiquiátrica. Mas nem a mamãe, nem o papai e nem mesmo eu e o meu irmão, nós queríamos isso. Mas foi uma manhã que mamãe, no quarto de Benedito, foi para dar o remédio. A cama dele estava vazia. Ela acordou todo mundo em casa. Nós começamos a procurá-lo. Ele não podia ter saído de casa sozinho. Da forma que ele se encontrava, meu Deus. Procurava daqui, procurava dali. Papai então teve uma ideia de procurá-lo no quartinho das ferramentas, onde ali tem um colchão, onde ele estava estirado no chão e o Benedito dormia ali de bruço. Papai então chamou por ele. Papai quis acordá-lo, porém meu irmão, ele não respondia. E no que meu pai virou ele de barriga para cima, aquele susto, a boca do meu irmão espumava. A boca do meu irmão corroída. E não foi difícil saber por quê. Meu irmão havia colocado numa latinha água com veneno. Ele tomou mais de meia latinha. E a sua boca estava horrível. Ele queimou tudo por dentro, ele corroeu os órgãos. E pela boca dele estava só aquela espuma. Aquela espuma é pior. Benedito, ele estava morto. Mamãe louca, tremendo pela horrível tragédia. Ela se sentiu culpada, sabe? Por ter levado o filho naquela mãe de santo para ouvir aquela revelação, deixando Benedito pior do que já estava. Ela gritava e pedia perdão ao filho. Mamãe, ela quase morreu junto com ele. O irmão gêmeo, que no caso era o sócio dele, viu o Benedito naquele estado e teve um choque violento. Os dois eram inseparáveis. Meu irmão ficou paralisado, olhando e não falava nada. Ele encostou na parede e não tirava os olhos de Benedito, do irmão gêmeo. Foi preciso que o pai e nós, os irmãos, tirássemos ele dali. Ele ficou parecido com uma estátua, sabe? Com os olhos arregalados, olhando para o Benedito. E em um estado de choque, paralisado, como se fosse uma estátua. A partir desse momento, o meu irmão gêmeo, o gêmeo do Benedito, diante daquilo ali ficou meio abobado e nunca mais se recuperou também. Sabe, ele ficou assim meio parecido com uma criança. Ele engole um pouco a comida, mas não quer mais. Se não der comida para ele também, ele não pede. Água tem até que dar na mão dele. Por incrível que pareça, Mateus, temos que dar mamadeira às vezes como se fosse um bebê. Para ele não tem diferença. Se derem tudo bem, se não derem também tudo bem. E a vida dos dois irmãos que se davam tão bem, gêmeos, que faziam tudo juntos, que progrediram juntos, unidos sempre, que se amavam, se respeitavam tanto, foi para baixo da terra.
e o outro agora sem consciência de nada pelo choque, pelo susto que levou. Tudo depende do que você acredita. A moça disse que aquilo não ia ficar assim. A moça disse que ela ia se vingar. Você não perde por esperar. Eu vou me vingar. Ah, você vai ver. Ah, eu vou acabar com você. Eu vou me vingar. Você não perde por esperar. Benedito então começou a acreditar naquela vingança dessa ex-namorada por ele não aceitá-la mais. Ele começou a acreditar que aquilo ia fazer mal para a vida dele começou a realmente se transformar num inferno. E foi exatamente aquilo que aconteceu quando ele já estava perturbado. Ainda mais aquela mãe de santo, ao invés de amenizar o problema, né? Ela falou exatamente que não tinha jeito de fazer nada, porque a coisa tinha sido muito pesada, dizendo que se o vaso afundasse, ele perderia a vida. Era um vaso de alumínio que a mulher colocou lá a foto dele, amarrou e soltou o vaso no rio. E quanto mais esse vaso ia enchendo d'água, ia afundando, mais a vida dele também ia afundando. E o dia que o vaso afundasse de vez, a vida dele acabaria. E ela não sabia o que fazer, ela não tinha o que fazer. Ela diz para as pessoas que ou realmente o vaso afundou e aconteceu a tragédia, conforme a mãe de santo lá da Bahia tinha dito, ou que o filho não quis esperar por isso. Esperar o vaso afundar. Ele tomou metade de uma lata com água e veneno, e naquele quartinho de ferramentas, ele agonizou até a morte. A verdade, Mateus, ela depende do que você acredita. Se você acreditar, uma pessoa, ela te roga praga, ela te roga uma desgraça na sua vida. Se você permitir que aquilo te pegue, aí pegou, acabou. Aí sim você está liquidado. Mas se você for forte, se nessa hora você realmente tiver fé, essas coisas não te atingirão. Provavelmente, porque a força de Deus, ela está aí para proteger a cada um de nós. Mas se você está enfraquecido ou enfraquecida e alguém fala, espera só que o que vai acontecer? Você vai me pagar, pronto, isso. Aí já viu, né? Até arrepiou a pessoa, porque a pessoa fala com tamanho ódio, que se a pessoa tiver fraca do outro lado, aí já atingiu. E já fez a cabeça do outro. Agora, tudo que vai acontecer daí para frente, só vai para trás. Maria Alves Santos, Cidade Júlia, especialmente ao irmão Benedito. Através dessa carta, rendeu uma homenagem ao Benedito, ao irmão gêmeo, ao pai que veio tentar a vida em São Paulo, e também os parentes aqui de São Paulo, que arranjaram um sítio para ele trabalhar. Talvez nem fosse isso que ele quisesse, mas arranjaram o sítio. Mas foi o melhor, porque lá no sítio ele se arranjou, ele se ajeitou, ele tinha propriedade na Bahia, ele vendeu essa propriedade, ele conseguiu dinheiro para comprar um pedacinho de terra, ele trouxe toda a família também progrediu, os dois irmãos gêmeos montaram uma vendinha e depois virou um armazém que foi crescendo, até que o Benedito arrumou uma namorada que quis a todo custo prendê-lo. Ele que só queria namorar por enquanto, 25 anos apenas, mas ela era muito ciumenta. Chegou até quase a avançar numa freguesa que estava ali conversando, sorrindo para ele. Ela quase avançou em cima da freguesa. Foi quando então tudo acabou. Ele não aguentando mais aquilo foi a gota d'água.
Você tá fora da minha vida, vai embora. Não aparece mais aqui, não aparece mais lá em casa. Expulsou ela. Ela então falou que tá bom. Espera que você vai ver. Eu vou me vingar. Isso não vai ficar assim não. Eu vou desgraçar a sua vida. Eu vou acabar com você. Você vai ver o que vai acontecer. Você não vai perder por esperar. Eu vou me vingar. Eu vou acabar com você. E a partir daí, a mãe de santo, que podia, nem que se ela tivesse visto, sei lá, o que ela viu, mas poderia ter não falado daquela forma, falado, não, nós vamos vencer, pelo menos, quem sabe, despertar nele uma força, uma esperança que ele não estava tendo. Ao contrário disso, ela disse que seria pior ainda, que era um negócio feito num vaso, que colocou uma foto dele no vaso, colocou no rio, em água corrente, que esse vaso cada vez mais ia se afundando, cada problema que encontrava o vaso era um problema na vida dele, e que o vaso ia afundando, e quando afundasse de vez era o fim da vida dele. Pronto. Aí acabou de vez mesmo. Então fica aqui a saudade de toda a família. A saudade de toda a família. E pior, o irmão gêmeo, que vendo o irmão naquele estado, com a boca toda espumando, porque o veneno faz isso, a pessoa fica ali com a boca espumando, ele ficou em estado de choque, ele ficou meio abobado. Benedito, você tinha que ter sido um pouco mais forte, meu irmão, e não ter levado a sério o que aquela moça te ameaçou. Muitas vezes a gente recebe tantas ameaças, mas depende também de quem ouve, né? De quem recebe essas ameaças. Se ela estiver fraca espiritualmente, ela vai aceitar realmente. E tudo na vida da pessoa começa a dar errado. Mateus, essa é a minha história. É mais uma história que o tempo não apaga. Mateus Freitas. Histórias que o tempo não apaga.